E se seu tio tivesse internado por 17 anos, e quando volta do coma, começa a usar magia, e começa a gravar vídeo para o YouTube também. Esse anime é Isekai Oji-san, e esse vídeo está com os 2 primeiros episódios do anime. O anime começa com um adolescente quase indo para um Isekai, só que não. Ele está indo para um hospital e fala sobre uma história do seu tio, que foi atropelado por um caminhão e ficou em coma. Mas finalmente, ele acorda, falando uma língua toda estranha. Chega uma enfermeira, medindo a temperatura e depois vaza. O tio começa a falar japonês, perguntando onde estava todo mundo. O moleque fala que ninguém quis vir, e o tio pega o caderno do nada e escreve que sua família brigou por ele e fala uma língua estranha. Pois então ele fala que vai mostrar que veio de outro mundo, e ele fica parecendo um louco, até que seu tio fala magia em japonês e funciona. O moleque imagina um Isekai perfeito e rasga o papel onde ia falar sobre a realidade que ele está agora, mas fica interessado no seu tio. O tio dele mostra o que realmente é magia, mas antes ele pergunta qual é o melhor console nos dias atuais, e pergunta se é a Sega. O moleque responde que são a Sony e Nintendo e fala que a Sega já parou de produzir console faz muito tempo. Com seu tio anotando no seu caderninho, o moleque pergunta por que ele fica anotando no caderno e fica falando uma língua estranha. O tio responde que é magia para apagar a memória e pergunta se ele não quer ler. Quando ele olha, ele implora para que faça ele esquecer tudo do que viu. Ele sai do hospital com um moleque criando um canal no YouTube para mostrar os poderes do seu tio e ganhou 60 mil ienes com anúncio. Eles voltam das compras indo para o apartamento do moleque. Lá na casa, o tio pergunta se esse apartamento não é muito grande para ele. O moleque fala que compartilhava com um colega de quarto, então seu tio acha que era uma namorada. Depois já prepara um rango e o moleque fica imaginando o tio dele no Isekai cheio de amigos. Ele pergunta como foi seus amigos no Isekai, e seu tio responde que ficou sozinho por 17 anos, ficando um clima triste. Depois de um tempo, o tio fala que o povo do Isekai era bonito, e que ele foi caçado como uma evolução de orc, porque ele era tão feio que foi confundido com um. O tio fala que salva a vida de uma garota, e ela nem agradeceu. E ele dá um desabafo, fazendo o moleque imaginar o que aconteceu no Isekai do tio dele. Ele acha que o conceito de tsundere já estava no mundo dele. O tio dele fala que finalmente voltou, pois agora tem internet fibra óptica. E quando começa a ver os comentários de seus vídeos, ele ainda não sabe lidar com haters. O tio fala que quer comprar esse celular, e o moleque fala seus contras, mas o seu tio fala que se um homem escolhe um console Sega, não poderá viver uma vida comum. O moleque pensa que ele é louco. O seu tio prepara o café, falando que acha mais da hora o celular que gira. Até que seu tio fala que fez um avanço tecnológico no outro mundo, que foi um vaso para derramar água num terreno seco. E do nada ele transmite, mostrando o talismã em um projeto. O moleque acha que seu tio foi muito foda no Isekai e que todos curtiram a ideia. Mas na verdade, ninguém curtiu. Os caras tacou fogo na casa até chega uma waifuzinha para defender o tio. Mas ele só tira as cordas e fugiu. O moleque ficou puto. E a garota com raiva chamando de covarde. Chega uma notificação do leilão. Eles compram e o frete fica 3 mil. O seu tio levanta na maior depressão e pula da sacada, mas na verdade ele foi buscar voando. O moleque fala para seu tio buscar outras coisas para ele. Depois chega uma parada na casa e o moleque pede uma faca e seu tio dá uma faca braba e mostra que tem um armazenamento dimensional. O tio tira uma katana enorme e mostra umas joias que daria uma boa grana no outro mundo, mas nesse mundo não custa nenhum real. E o tio tá tristão, que as views não estão crescendo. O tio dele do nada fecha o notebook e pergunta se ele não quer falar sobre relacionamentos. Que seu tio tem 30 anos e por isso a experiência. O tio fala que conheceu sua primeira namorada no fundamental e o moleque pergunta como ela era. O tio responde que era Sonic Tail e corta para um pirralho assistindo TV e começa a falar sobre videogames. E o moleque pergunta se ele conheceu uma mulher no outro mundo. Ele mostra salvando de monstro e corta para ele indo salvar até que todos ficam com medo do tio por ser extremamente feio. A mina se sacrifica pelos pirralhos e o moleque fica bad pelo tio, que ele acaba caindo do penhasco e uma waifuzinha salva, falando que ele está em dívida, pois o tio não gostou da ideia, então dá um anel que pode pagar o que ela quiser naquele mundo. Ela entende tudo errado, achando que ele vai ficar com ela para sempre. E o moleque acha seu tio muito legal, mas no outro dia ele vendeu o anel e deu todo o dinheiro para ela. E quando eles vão guardar a faca, eles têm uma brilhante ideia para vídeo. As visualizações têm diminuído e com comentários duros. O tio decide parar de gastar muito, parando de comprar coisas em leilões, pois conseguiram comprar uma revista rara de Sega e começou a ler. Depois de ver o jogo vencedor, ficou tão indignado que relâmpagos se formaram em volta dele. Depois da chuva parar, o tio fala que nunca jogou RPG, porque não conseguia se lembrar do que fazia no dia seguinte, mas lembra que
teve um encontro como um RPG no Isekai, como os aldeões o atacando, e depois de tacar porrada em todos, eles pedem sua ajuda para matar um dragão de fogo, sendo a única maneira usando uma espada de gelo. E pra pegar essa espada, o tio tem que convencer uma loli de gelo, mas depois de ouvir isso, dá meia volta e vai lá matar o dragão de fogo. Após o moleque ouvir essa história, ele fica bravo, porque o tio dele não foi ajudar a loli de gelo, e o tio fala que os aldeões ficaram muito agradecidos, o moleque apenas aceita. Chegou um console Sega com 20 jogos em sua casa, mas isso era um presente surpresa para seu tio. Ele tinha acabado de dizer para eles economizarem. Depois do seu tio ver o presente, ele fica sem reação. O moleque dá um feliz aniversário para ele e fala que conseguiu seu jogo favorito, fazendo seu tio dar um sorriso maravilhoso, então os dois começam a jogar. No meio da noite, eles foram dar uma volta, e o tio comenta sobre a véspera do ano novo do Isekai, deixando o moleque full curioso. Então do nada o tio começa a falar um slogan de um jogo aleatório. O tio comprou um mangá para ler na véspera, conseguindo acompanhar a história mesmo depois de 17 anos, falando que o enredo sempre é o mesmo, e descobre que seu mangá já tinha acabado. E o tio mostra como era a festa do ano novo no Isekai, mostrando todos felizes e curtindo, e ele apenas comendo para ir para o seu quarto. O moleque ficou sem entender nada, então desiste e chama seu tio para jogar. No meio do game, o tio lembra que a loli de gelo foi em seu quarto. O moleque entra em desespero e desliga o console, querendo saber disso. A loli de gelo ficou toda tímida, querendo saber ser forte que nem ele. O tio começa a falar coisas sábias e motivacionais, a deixando toda motivada, mas depois da loli falar que ela era reclusa, ele ficou louco, falando que isso é a melhor ideia. A loli decide dar a espada para ele, e ele apenas a recusa. E o moleque, após ouvir isso, apenas desiste de tudo, decidindo fazer um macarrão. No dia seguinte, o tio está em um banquinho, falando sozinho, e uma mina passa na frente dele, no momento de brisa, e acaba que essa mina é amiga do moleque, e ele acaba chamando ela para sua casa. A mina fala que só vai deixar as compras na casa dela e vai passar lá. O moleque não está em casa e manda mensagem para ela já poder ir entrando. O tio chega em casa voando pela sacada e já parte para cima dela, tentando apagar sua memória. E só parou após ouvir o moleque chegar falando que era amiga dele. Os três começam a conversar e o tio começa a falar das magias, fazendo a mina achar que ele era louco. E o moleque concorda com ele, fazendo ela achar que os dois eram loucos. Depois de ver que a mina tava preocupada com o moleque, o tio foi diretaço, já fala que ela gosta do sobrinho dele, a deixando toda tímida, enquanto o moleque nega totalmente sem reação. O tio fala que sabe de amor, porque assistiu o evangelho inteiro. O moleque fica tenso porque o tio pode pegar o conceito de tsundere, percebendo que ele podia perceber o que aquela elfa quis dizer, mas seu tio mostra que não, achando que a elfa gostava de outro, falando isso com convicção. O tio decide falar sobre amor de verdade, então novamente do nada começa a falar a história de um game, fazendo a mina acreditar, deixando até deprimida. E depois o moleque falar que era só um jogo, a expressão da mina muda na hora, e ela levanta. O seu tio usa uma habilidade incrível, conseguindo ler a mente da mina, a deixando toda tímida. Quando ela pergunta pro tio o que ele é, ele começa a fazer uma apresentação foda e acaba sendo interrompido. A mina foi falar com o moleque, e ele acaba interpretando algo errado, achando que ela queria morar junto com eles. Mas ele fala que tem seu tio com ele, a deixando com uma aura assassina.